gostaria de ler aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Vejam só, diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Oremos. Soberano de Israel, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, neste momento eu preciso da tua direção. Meu Deus. Graças te damos. Pela tua palavra. Porque muitas pessoas estão acompanhando esta transmissão neste momento Pai de amor, e precisam da tua palavra. Elas querem a tua palavra. Elas precisam da tua ajuda. Elas querem ser guiadas pelo Senhor para terem resultados melhores em suas vidas, serem mais abençoadas, serem firmes, serem prudentes, terem vitórias, porque a nossa vitória vem do Senhor, conforme o Salmo 20, versículo 7, onde, Senhor, a tua palavra nos diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A tua palavra no versículo 8 desse Salmo 20 ainda diz: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Que maravilha! Louvado seja o teu nome para sempre. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Alguém diga assim: graças a Deus. Graças maravilha. A Deus. Olhem só, meus prezados, a palavra de Deus. Eu gostaria de deixar esta palavra, inclusive essa palavra, é justamente para as pessoas que estão vivendo um momento de desconfiança. Um momento de desconfiança. Mas, pastor, que está deste? Pô, que negócio é esse de desconfiança? Desconfiança porque você está notando que você está vivendo um momento sentindo falta de forças para confiar. Mas, pastor, como é que o senhor pode me explicar para que eu entenda este detalhe? Olha só. Quando uma pessoa está vivendo ansiosa, é porque essa pessoa está tendo falta de confiança com relação a alguma coisa. Quando nós estamos desconfiados de alguma coisa, quando nós estamos com medo de alguma situação, quando nós deixamos de confiar, a ansiedade começa a se manifestar. Quando você começa a se sentir inseguro, é justamente aí que a fraqueza emocional começa a se manifestar na pessoa. Emocional, bem como espiritual. Começa a se manifestar na pessoa. A pessoa começa a perder a energia, a pessoa começa a perder a força, a pessoa começa a perder o entusiasmo, a pessoa começa a perder a força de avançar, a condição de avançar, justamente porque a pessoa está tendo falta do que é muito importante na vida do ser humano, que é chamada confiança. Então, vejam só, como é importante uma pessoa ter segurança, porque a confiança, ela se manifesta no ser humano quando ele se sente seguro. Você só faz uma coisa com segurança quando você está confiante. E você só consegue estar confiante quando você está seguro. Como que uma pessoa, vamos fazer uma ilustração rápida aqui, uma pessoa que se encontra na rua, vamos supor, no centro de uma grande cidade, de repente você vinha com alguém, ou você vinha sozinho no seu carro, e o seu carro de repente deu um breakdown. Ele parou no grande centro
um lugar onde não há pessoas para você pedir socorro, um lugar que não há movimentos de pessoas pedestres ou mesmo de pessoas passando em seus automóveis, em um horário muito avançado. Como é que você vai se sentir? A pessoa se sentirá desconfiada. A pessoa vai ficar preocupada. E aí o que é que ocorre? O medo começa a tomar conta da pessoa, porque a pessoa, naturalmente, ela começa a se sentir insegura naquele lugar. Então, até um cão, um cachorro, que vem andando na rua, sai numa esquina, assusta a pessoa. Qualquer coisa pode assustar a pessoa, porque a pessoa está em uma situação vulnerável. Ela está em um estado de insegurança. Bom, mas quando esta pessoa sabe o que ela tem de Deus na sua vida, quando esta pessoa sabe o que ela representa para Deus e o que Deus representa para ela, você está entendendo? Quando esta pessoa tem uma certa comunhão com Deus, esta pessoa automaticamente, embora o medo pela insegurança, porque justamente ela está ali em uma situação de vulnerabilidade, então a pessoa começa a sentir o quê? O medo. Mas quando a pessoa sente o medo, automaticamente a pessoa se volta para Deus e diz: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Me ajude a sair desta situação. E aí a pessoa desce do automóvel e vai para lá, olha para cá, e fica ali, por ali, confiante em quem? Confiante no poder de Deus, que Deus está com ela. E quando menos a pessoa espera, aparece alguém, aparece um outro veículo, e aquela pessoa que vem passando, de repente para e pergunta: precisa de ajuda? E a pessoa: sim, meu querido, meu carro deu problema. A pessoa para. Se for o caso, chama o seguro, chama o reboque, tenta ajudar a pessoa de alguma forma, pelo menos ficar ali um pouco para fazer companhia. Tudo isso são providências que Deus dá, são iniciativas da parte de Deus, são providências da parte de Deus que surge justamente naquele momento de tanta insegurança, de perigo, de dúvida, de medo, mas que a pessoa não se entregou àquele estado ou àquela situação. Entendeu, Joel? Verdade. Então você mesmo já andou ao longo desses 29 anos, né? Vai completar agora. Já andou, nós já viajamos muito e você já viu muitas situações que ocorreram e também viu a forma como Deus agiu, não é verdade? Verdade. Para nos dar a vitória naquela situação tão desagradável, naquela situação terrível que nós estávamos enfrentando. Então, é assim que Deus faz quando nós confiamos. Agora, voltando para a palavra aqui, conforme eu estava falando sobre a questão do apóstolo Paulo, a questão da confiança, a questão da superação. Nós vemos aqui que Paulo, ele estava o quê? Ele estava na prisão. Então, as prisões de Paulo, quando aqueles homens viam a ousadia de Paulo, a maneira que Deus usava o apóstolo, a maneira como o apóstolo se comportava, eles só tinham uma alternativa para fazer Paulo parar. A alternativa era jogar Paulo em uma situação reprimente. Entendeu? Eles tinham que pegar Paulo e jogar em uma situação opressiva, que gerasse uma pressão psicológica na mente dele e fizesse ele sentir medo do estado que ele se encontrava e abandonasse tudo. Então, foi a única forma, porque batendo em Paulo, Paulo tomou 5 quarentenas menos 1. 5 quarentenas menos 1. Ele levou várias chicotadas, entendeu? Ele levou várias chicotadas. E aquelas chicotadas não resolveram, não tiraram Paulo do seu alvo.
Foram muitas chicotadas que ele levou. Então, bater em Paulo para ele abandonar o evangelho não resolvia. Quanto mais batia, mais Paulo pregava. Quanto mais espancava, Paulo tinha mais força de levar o evangelho. Então, disseram, não adianta prender esse cara. Porque quanto mais prende ele, mais forte ele sai. Aliás, não adianta bater nesse indivíduo. Quanto mais se bate nele, mais forte ele fica. Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar ele no calabouço. Vamos colocar ele em uma masmorra. Porque o cárcere também não adiantava colocar Paulo. Então, tinha que colocar ele numa masmorra, tinha que colocar ele em um calabouço. Calabouço era uma espécie de prisão que existia naquela época, onde a prisão era na parte mais inferior que tinha. E geralmente eram prisões em forma de caverna, em forma de onde as paredes eram de pedra. E colocavam ele na parte mais baixa do presídio. E aquela região, aquele lugar onde prendiam essas pessoas, que era uma prisão para elementos condenados à morte, eram prisões que o lugar era bastante úmido, muito gelado. Ficava aquela umidade, imagine paredes de pedra, aquele espaço pequeno, e Paulo jogado ali dentro, naquele clima frio, úmido, sem ter como respirar um ar puro, justamente para que ele morresse de depressão. Mas não adiantava. Colocava Paulo na prisão, Paulo cantava, louvava, Deus mandava terremoto, arrebentava tudo e tirava Paulo de lá. Então, nós vemos que Paulo teve um espírito de superação muito grande. Verdade. A confiança dele era muito grande. Olha só o que ele chega a dizer. Ele chega a dizer neste versículo 12, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho. Então, ele via que o sofrimento que ele passava, as situações que ele enfrentava, contribuía para o bem do evangelho. Contribuía. Então, tudo que ele sofria na vida, ele entendia assim, tudo que eu estou sofrendo vai ser para o bem do evangelho. Então, ele não entendeu nada como um aspecto de sofrimento, mas ele entendia que era para o bem do evangelho. Não, com isso aqui Deus está me ensinando alguma coisa. Com isso aqui eu vou aprender alguma coisa no sentido espiritual. Alguma vitória maior eu terei na minha vida. De alguma forma, eu estou sendo estruturado para a vida. Então, Paulo, ele não via as coisas que ele passava como algo que veio para lhe matar. Então, muitas vezes nós ficamos esperando e começamos a antecipar o nosso próprio sofrimento. É justamente isto. Alguma coisa começa a acontecer e as pessoas já começam... hoje em dia... Gente, hoje nós estamos vivendo um período... Poucos dias eu estava falando em uma das mensagens que eu preguei. Nós estamos vivendo um período que ninguém mais pode espirrar, gente. Pessoal, pelo amor de Deus. Ninguém pode ficar mais gripado. Ninguém pode tossir um pouco. Todo mundo já está... Põe a máscara. Meu Deus. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, as pessoas estão antecipando o sofrimento. Já não dorme mais. Já não tem mais sossego, meu Deus. Ai, meu pai. O que será? Gente, pelo amor de Jesus Cristo. Só que o apóstolo Paulo, a prisão para ele era benefício para o evangelho. Então nós temos que notar que existem certas coisas que acontecem em nossa vida que Deus está permitindo para fazer o quê? Para trazer proveito e benefícios para o evangelho dele. E quando nós começarmos a entender assim, sofreremos menos. Olha o que o apóstolo vai dizer. Ele prossegue dizendo, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então vejam que as prisões de Paulo animou outras pessoas. Então, Paulo entendia que quanto mais ele sofria e ele se mantinha firme no seu sofrimento, ele edificava a vida de outras pessoas. Glória a Deus. Gente, não existia nada pior do que uma prisão do tipo daquelas que Paulo enfrentou. Mas ele sabia, ele tinha uma confiança que Deus o livraria
daquela situação que ele estava enfrentando. Então, você vem aqui para Filipenses 4, versículo 12. Veja o que Paulo fala. Ele escreve essa carta para os irmãos de Filipos porque ele sabia que aqueles irmãos tinham uma estrutura. Aqueles irmãos estavam entendendo tudo o que ele estava passando. Entendeu? E eles começaram a usufruir, ou seja, eles começaram a obter, a extrair, podemos dizer, a palavra melhor seria esta, eles começaram a extrair aquilo que era bom do sofrimento de Paulo. E o que era bom que eles poderiam extrair, que servia para eles como exemplo no sofrimento de Paulo, era justamente a forma que Paulo perseverava. Então, o que você está passando, se você perseverar, Deus vai te fazer alcançar níveis maiores na sua vida. Sabe por quê? Porque através da forma como você se comporta, neste momento que você está enfrentando, você vai edificar a vida de outras pessoas. Paulo edificou a vida de muita gente e até hoje continua. Ele morreu, mas ele continua edificando através daquilo que ele deixou escrito. Então se você perseverar nisto que você está enfrentando, se você se manter firme, se você, entendeu? Deus vai te levar para níveis que você nem imagina. Deus vai te fazer alcançar bênçãos superiores àquelas que você nem imagina alcançar. Você vê aqui, Joelma, lê para mim, por favor. Filipenses 4, 12 e 13. Que diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Um momentinho só agora, só um momentinho, por favor. Sei estar abatido. Você está abatido? As pessoas sabem que você está abatida? Tem alguém abatido aí? É claro que tem alguém abatido. Tem alguém sentindo o coração meio triste? É claro. Quem é que está feliz com essa situação que está acontecendo aí fora? Tem alguém angustiado? Mas Paulo disse, sei estar abatido. Então, Paulo era o tipo de pessoa que ele estava abatido, mas o abatimento dele não abatia outras pessoas. Porque ele sabia estar abatido. Você está entendendo? Por dentro, ele estava angustiado com tudo que estava acontecendo. Mas quando ele ia conversar com as pessoas, principalmente com aqueles de menos experiência do que ele transmitia esperança, ele transmitia fé. Por isso que ele diz, sei estar abatido e sei ter abundância. Prossegue, Joelma, por favor. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Você sabia? A maioria das pessoas ficam preocupadas. Tem pessoas que já estão preocupadas porque o dinheiro está acabando. Tem pessoas que estão desesperadas porque a empresa que você trabalha está enviando mensagens que vai demitir todo mundo. Aí o desespero está batendo a porta e você está se deixando levar por esse desespero. Mas você precisa entender que você serve a um Deus que é poderoso, rapaz. Mas, pastor, eu sei, mas a porta está para fechar. Sim. E você acha que Deus vai deixar você perecer? Você acha que Deus vai deixar você sucumbir? Você acha que Jesus, o Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário, cujo poder está na mão dele, vai deixar você passar fome, é? Vai deixar você desempregado, é? Deus não vai deixar você desempregado. Deus não vai deixar você passar fome. Deus não vai deixar você ir ao caos. Deus não vai deixar você perecer. Pastor, estou doente, mas Jesus vai curar você. Glória a Deus. Acredite nisto. Quando Paulo disse, eu sei
estar abatido e sei ter abundância. Eu sei o que é ter fartura e passar necessidade. Então, ele está querendo dizer que ele estava preparado, instruído. E quem foi que instruiu ele? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo vai instruir você para enfrentar a situação que você está passando agora, porque você vai receber a vitória. Glória a Deus. Você que está com seu coração triste aí agora, comece a se alegrar. Comece a se alegrar, porque Paulo disse assim, eu sei estar abatido. Por que ele disse que sabia estar abatido? Porque ele conseguia estar abatido sem fazer com que outras pessoas percebessem o seu abatimento. Mas existem pessoas que, quando ele está abatido, ele abate o resto da família toda. A casa, ele consegue entristecer toda a família. E não é isto que Deus quer. Deus quer que você se levante. Aleluia, meu Deus. Deus quer que você erga a sua cabeça. Deus quer que você manifeste que confia no poder dele e que ele vai dar a vitória para você e para toda a sua família. Deus quer que você levante, porque Paulo estava em um estado que naturalmente lhe puxava para a depressão. Era um estado que foi, justamente Paulo foi colocado naquela situação. A intenção deles era deprimir Paulo, para quando Paulo saísse dali, não ter força para dizer mais nenhum ai sobre Jesus Cristo. Mas Paulo, nesta mesma carta aos Filipenses, ele diz que ele tem certeza que ele tem o Espírito de Cristo. E você tem o Espírito de Cristo? Você sabe o que significa o Espírito de Cristo? Daqui Glória a pouco a Deus. você vai saber. Oh, aleluia. Então veja o que o versículo 13 deste capítulo 4 diz. Olha só. Filipenses 4:13 diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, glória. Por que que Paulo foi preso várias vezes e nunca se deprimiu? Porque Paulo sabia que em Cristo Jesus que lhe fortalecia, ele podia tudo. Pode me prender, vocês vão me prender, mas vai ter que me soltar. Se vocês não me soltarem, o anjo de Deus vem aqui e me solta. Então Pedro tinha esta confiança. Desculpa. Paulo tinha... Obrigado, João. Paulo tinha esta confiança. Paulo tinha confiança que ele podia todas as coisas. Aleluia. Naquele que lhe fortalecia. Glória a Jesus. Ei, eu quero dizer uma coisa para ti nesta noite. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode dormir melhor. Teve uma pessoa que nesse instante, há pouco instante, me pediu oração porque está com problema de insônia. Você vai dormir esta noite. Em nome de Jesus. Você pode dormir, porque aquele que te fortalece vai retirar essa insônia de você. Paulo, mesmo em suas prisões, mas ele sempre falava para os irmãos, e ele dizia, regozijai-vos sempre. Olha só, a palavra de Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Olha o que Paulo falou para os irmãos de Tessalônica. Uma palavra só. Uma frase bem pequena. Ele dizia, regozijai-vos sempre. Quer sair da depressão? Se alegre sempre. Se alegre até quando não tem motivo para você se alegrar. Glória a Deus. Não tem motivo para você se alegrar, não? Se alegre a si mesmo. Aleluia, meu Deus. Cante alguma coisa, leia alguma coisa, ore alguma coisa, faça alguma coisa. Procure alegrar-se. Porque o apóstolo Paulo falou para os irmãos de Tessalônica. Regozijai-vos sempre. Então, este é um fator principal para você que quer sair da ansiedade. Comece a cantar. Comece a louvar a Deus. Aleluia, meu Deus. Comece a exaltar o nome do Senhor. Pastor, não estou conseguindo cantar. Você não está conseguindo cantar, não? Não está conseguindo? Paulo tem outro conselho. No versículo 17, Joelma. Você não consegue cantar?
Dá o versículo 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Se você não está conseguindo vencer a sua ansiedade, a sua depressão, a sua tristeza, o momento de angústia, com louvor, ore. É o conselho de Paulo. Ore. O apóstolo Paulo tem uma experiência muito grande. Entendeu? Existem psicólogos que eles ensinam as pessoas em relação a como vencer a depressão, mas ele não sabe o que é depressão. Ele nunca passou por isto. Mas o apóstolo Paulo viveu situações deprimentes. O apóstolo Paulo viveu situações terríveis. Por isto, ele tem a experiência de nos transmitir uma palavra que pode nos tirar deste momento de ansiedade. Quando você ficar muito preocupado, muito pensativo, cante. Foi deitar, quer dormir, não tem sono, põe um louvor, põe o fone no ouvido, se deite, relaxe. Após uma leitura da palavra, uma oração, deite na sua cama, põe o fone no ouvido, põe um louvor bem suave, deixa ele tocando lá. Dá para cantar, cante junto, baixinho. Se não dá para cantar, somente escute. Deus vai começar a falar no seu coração através daquele louvor. Vai trazer paz para a sua vida. Aleluia. E você vai sentir a esperança de Deus surgindo dentro de você para que você possa vencer esta situação deprimente que você está enfrentando. Glória a Deus. Então Paulo diz, ele diz, regozijai-vos sempre. Regozijar aqui quer dizer se alegrar. Procure alguma coisa que te alegra. Ligue para alguém que sempre conversa com você e te traz uma palavra de esperança, uma palavra de alegria. Você já viu aquela pessoa melancólica que quando você fala com ela, ela só se lamenta? Com essas pessoas você não deve ter muito contato. Procure o contato com aquela pessoa que quando você liga, ela se alegra, ela conversa contigo, ela sorri com você. É isto que você precisa fazer. Mas pastor, como o senhor pode me dizer isto? Agora, nós vamos aprender umas lições com Jesus Cristo. Com o Senhor Jesus, Joel. Eita, agora nós vamos aprender com Jesus, porque nós aprendemos aqui as lições com o apóstolo Paulo. Mesmo na prisão, ele se sentia confortável, porque ele sabia que suas prisões ajudavam outras pessoas, de forma que os irmãos em Cristo, que viam ele preso e percebiam a forma como ele se comportava, a sua fé lá em cima, eles começaram a sentir ânimo para pregar o evangelho também com mais segurança e sem temor. Com mais segurança e sem temor. Entendeu? Agora nós vamos ver quais são as lições que o Senhor Jesus Cristo nos ensina no momento de angústia, de tristeza, porque a Bíblia nos mostra que, embora este termo depressão não era conhecido naquela época, era para mim ter visto direitinho quando foi que esse termo depressão começou a ser utilizado. Este é um termo técnico, mas naquela época não era utilizado, não se conhecia este termo ainda. Não existe ainda, não existia a etimologia desta palavra, a origem desta palavra naquela época. Mas aí nós vemos que o Senhor Jesus qualifica o estado de depressão como um estado de angústia, de tristeza e angústia até a morte, ou angústia e tristeza até a morte. Isto é o estado de depressão. Então, quando a pessoa está deprimida, quando a pessoa está muito triste, ela tem que tomar cuidado para que ela não vá até o estado de angústia. E quando ela vai até o estado de angústia, ela tem que tomar cuidado para que não vá até o estado de tristeza profunda, porque é muito delicado este momento, isso é uma situação muito séria, e as pessoas precisam tomar cuidado com isto, mas o Senhor Jesus traz para nós aqui agora uma receita. Então, também se você está vivendo, meu Deus, meu coração anda muito triste, muito angustiado, muito abatido, não se preocupe, porque o Senhor Jesus está trazendo nesta noite uma palavra para te ajudar. Imagine, se o apóstolo Paulo teve o equilíbrio que possuiu, imagine o Senhor Jesus, que é o próprio Filho de Deus, e que foi ele mesmo que ajudou Paulo, que fortaleceu Paulo. É o mesmo Jesus que está fortalecendo você nesta noite, Glória que está enchendo você nesta noite, que está dando graça para a sua vida nesta noite, para que você se erga do caos, se levante para vencer, porque Jesus te escolheu para vencer. Então vamos lá, os passos que o Senhor Jesus deu naquele momento tão difícil que ele estava enfrentando, que era justamente a crucificação. Gente,
Imagine o Senhor Jesus, o Filho de Deus, com todo o poder nas mãos, ter que tolerar tudo aquilo por causa de mim, de você, por causa de nós. Você já imaginou? O Filho de Deus, saber que ele seria cuspido, saber que ele seria espancado, saber que ele seria injuriado pelos homens que ele mesmo criou? Gente, não foi fácil para o Senhor Jesus, mas ele tomou a chave, ele tomou as rédeas, ele dominou o momento. É isto que você está precisando fazer. Você precisa se levantar. Você precisa confiar no poder de Jesus Cristo, se entregar completamente a Cristo e se levantar para vencer através das lições que o Senhor Jesus vai ensinar aqui agora. Olha só. Justamente naquela noite, o Senhor Jesus sai para o Getsemane, para o jardim, certo? O lugar chamado Getsemane, que era o Monte das Oliveiras. Quando o Senhor Jesus chega ali, ele faz o quê? Ele foi sozinho? Jesus não foi sozinho. Primeiro, a primeira lição que o Senhor Jesus nos ensina aqui: você nunca vencerá a ansiedade ou a depressão sozinho ou sozinha. Vocês estão me entendendo? Você, vou repetir, você nunca vencerá a ansiedade ou a depressão sozinho. Estão me entendendo? Vamos lá. Vamos acompanhar os passos de Jesus. Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, versículo 36. Diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Prossegue. Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Vejam só. O momento era de tristeza. O momento era de ansiedade. Mas, pastor, Jesus era o Filho de Deus, sim. Mas Jesus era 100% homem, 100% Deus. Em momentos, ele atuava como homem. Como era que ele atuava como homem, pastor? Quando ele sentia fome. Quando ele sentia sono, ele não dormiu na popa do barco? Lá em Marcos 4:35, né? Ele não dormiu na popa do barco? Então, ele dormiu porque ali ele estava atuando como homem. Entendeu? Então, Jesus, ele naturalmente nos mostra que no momento, aquele momento que era difícil, momento de tristeza, momento de angústia para ele, ele fez o quê? Chamou 3 discípulos. Ele não levou todos com ele. Chamou 3. Pedro, Tiago e João. Eram os amigos dele. Amigos, confidentes. Eram mais do que discípulos. Todas as missões específicas ou especiais que o Senhor Jesus realizou, ele sempre escolheu Pedro, Tiago e João. Vamos lá? Quando ele subiu ao monte da transformação, certo? Quando ele subiu ao monte A transfiguração. da transfiguração. Já está me ajudando bastante aqui. Quando ele subiu ao monte da transfiguração, entendeu? Quando ele subiu lá, que ele se transfigurou, certo? Quem foi que estava com ele? Pedro, Tiago e João. Quando ele entrou na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo, era uma missão específica. Só quem entrou no quarto onde a garota estava foi o pai, a mãe, Jesus, Pedro, Tiago e João. Estão entendendo? Quando o Senhor Jesus sobe, vai lá para o monte, aqui nesse momento,
os discípulos de Jesus subiram junto com ele. O Senhor Jesus vai lá. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus manda que eles ficassem assentados. E quando o Senhor Jesus diz assim, ó, fica aqui um pouco, que eu vou me retirar um pouco para orar. O Senhor Jesus sai e vai orar. Vocês estão entendendo? Quando o Senhor Jesus vai orar, ele chega lá, começa a orar, ele começa a conversar com Deus e ele começa a se angustiar. Por que ele começou a se angustiar? Ele começou a se angustiar porque ele sabia que teria que passar por um momento difícil. É justamente isto que causa ansiedade na pessoa. Quando a pessoa começa a ver, ter uma visão, ter uma ideia de um momento difícil. Por exemplo, o anúncio da perca de um emprego gera ansiedade. Ai, meu Deus, vou ficar desempregado, vou perder meu emprego, meu Deus. E agora o que é que eu vou fazer da minha vida, meu pai? E agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Você não se preocupe, porque Deus está no controle. O Senhor Jesus começou a perceber que ele teria que passar aquele momento terrível. Então, o que é que ocorre? Ele sente angústia. Ele começa a sentir angústia. Ele começa a se angustiar. E aqui vamos lá, vamos ler, porque a gente chega mais perto da coisa. Ó. E levando consigo, olha só, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então, Jesus levou quem? Jesus levou apenas 3 com ele. Será que você que está passando um momento de ansiedade, de depressão, de tristeza, de angústia, tem alguma coisa te angustiando, tem alguma coisa que está te assustando, tem alguma coisa que está te preocupando, será que você não tem pelo menos 3 pessoas de extrema confiança que você possa conversar? Será que você tem? Claro que tem. Mas o problema é que você fica com medo de abrir a sua boca e aquela pessoa que você pensa que é da sua confiança estragar tudo. Entendeu? Falar para outras pessoas. Mas se você não tem aí perto de você uma pessoa que você conhece, que você confie para você conversar, para você se desabafar, para você arrancar de dentro de si esta ansiedade, esta coisa que está te acabando. Procure alguém Glória a Deus. Que tenha referências e que não seja do seu convívio. Mas você precisa. Na verdade, o melhor passo seria uma pessoa que você conhece, que você confia, que você se sinta à vontade. É por isto que muitas vezes, eu mesmo tenho essa experiência, que eu tenho recebido pessoas de outras igrejas que vêm conversar comigo para se desabafar. Por que essas pessoas vêm conversar comigo? Não sendo da minha igreja. Porque muitas vezes não confio em conversar com o pastor dele lá onde ele congrega. Mas essa pessoa é experiente. Ou foi orientada por alguém. Procura alguém para conversar. Ela não quis conversar com o marido, não quis conversar com a esposa, não quis conversar com a mãe, não quis conversar com o pai. Até porque muitas vezes você não sabe como o seu pai, a sua mãe vai lidar com a situação e de repente você pode acabar preocupando essa pessoa e criando uma situação pior ainda. Mas você não pode segurar as coisas dentro de você, calado, fechado. Ó, que ótimo quando a esposa ela tem uma comunhão com o seu marido ao ponto de chegar com ele, conversar, abrir a sua boca e desabafar. Tudo que ela começa, um problema, é família, é parente, é isso, é aquilo, e ela tem aquela liberdade e se sente à vontade para sentar com o esposo e conversar. O marido se sente na liberdade e tem a confiança de sentar com a esposa e dizer, olha, é isso, é assim, 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 assim e tal. Mas para isto,
É necessário que tanto esta mulher como este homem conheça a estrutura emocional, tanto do seu marido como da sua esposa. Porque você pode levar um problema para o seu marido e você gerar uma confusão pior ainda. E você pode também levar um problema para a sua esposa e ela não ter estrutura para suportar. Verdade. Então, é uma questão muito... Mas o Senhor Jesus... Vamos prosseguir aqui, ó. Vamos prosseguir. Versículo 38. Olha só. Olha só. O versículo 37 diz que, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Ele se angustiou muito, mas ele ficou com aquela angústia calado dentro dele. Ele é o filho de Deus. Gente, isso é muito profundo. Olha, isto é muito profundo. Isso aqui não é conversinha besta, não. Isso aqui é coisa profunda. Isso aqui é coisa que pode tirar você do caos. Isso aqui é coisa que você pode ajudar alguém por aí e levantar essa pessoa para uma dimensão que você não imagina. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O diabo não está feliz, não, porque você está descobrindo nesta noite algo que vai ajudar você e vai ajudar muitas pessoas que estiverem à sua volta. Glória a Deus. Olha só. Aleluia. Olha só o que o Senhor Jesus fez. Olha só o que o Senhor Jesus fez. Quando ele começou a se entristecer e se angustiar muito, ele fez o quê? Como ele chamou Pedro, Tiago e João, ele então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então, o Senhor Jesus tinha os amigos dele para conversar. Você tem algum amigo para conversar? Você tem um irmão, uma irmã para conversar? Entendeu? Você está segurando tudo sozinho, mas até quando você vai conseguir? Você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa conversar. Aleluia, meu Deus. O Senhor Jesus está dando esse exemplo para nós aqui. Ele chamou os três e disse: olha, minha alma está angustiada. Eu estou me sentindo muito angustiado. Eu estou com uma tristeza muito grande. Aí depois que ele fez isto, ele saiu e disse: fiquem aqui, que eu vou me retirar aqui para orar um pouco. Aí saiu e foi conversar com Deus. Então você precisa conversar com alguém, mas tem que ser alguém que seja espiritual, que esteja em um nível mais espiritual do que o seu, para você abrir a sua boca e descarregar. E que esta pessoa tenha um nível espiritual para trazer o retorno que você precisa. E depois que esta pessoa conversar com você, te ouvir, te aconselhar, te orientar, agora você vai, dobra, pede a esta pessoa, que deve ser uma pessoa com um nível espiritual maior do que o seu, para orar em seu favor. Siga o exemplo de Jesus Cristo. Ele, sendo o Filho de Deus, se desabafou-se por seus discípulos. Verdade, muito forte mesmo. É. Um exemplo muito forte mesmo. Entendeu? Vocês estão entendendo, gente? Eu acho que já está na hora de eu parar, não é? Não, continua. Vocês estão cansados de me ouvir? Vocês estão cansados de me ouvir? Lições de Jesus Cristo. Para quem quer vencer a depressão. Para quem quer vencer a ansiedade, a tristeza, a angústia. Ansiedade não é depressão. Mas você tem que reprimir ela logo. Entendeu? Você tem que vencê-la. A ansiedade não é depressão. A ansiedade é alguma coisa que está assustando você. É gerada por alguma coisa que você está antecipando. Você está antecipando. E você precisa parar de antecipar. Existem coisas que você começa a criar, entendeu? Antes que as coisas sejam feitas, que as coisas aconteçam. Você já está antecipando o seu sofrimento. E isto começa a gerar ansiedade dentro de você. Então você tem que esperar que cada coisa aconteça no seu tempo. Quem sabe esse conselho eu já estou dando para você aqui agora. Então, veja só. Contou-se
a história de dois homens, de duas pessoas, dizendo melhor, de duas pessoas. Uma pessoa era uma mulher. Esta mulher estava sofrendo de um problema e ela estava hospitalizada, tratada por um cardiologista. Aquele cardiologista teve que sair para uma emergência. E quando ele saiu, ele falou que aquela mulher, o problema dela era TS. Certo? TS. Então, a mulher, essa sigla TS em inglês significa Terminal State. Terminal State, ou seja, estado terminal. Certo? Estado terminal. Mas só que esse TS, que o cardiologista falou para a equipe de enfermeiros, olha, cuidado com essa mulher, o problema dela é TS, tá? O problema dela é TS. Esse TS era o código da doença dela, entendeu? O código que é o chamado CID, aqui no Brasil. CID, que é Código de Identidade da Doença, tá? Então, esse TS aqui era o código da enfermidade dela, mas só que ela estava lá no leito, ouviu quando o médico chamou os enfermeiros e falou para eles, dizendo, olha, cuidado que esta paciente, ela está enquadrada no TS. Ela ouviu a sigla, entendeu que ela estava no estado terminal, que era o Terminal State, entendeu? Ela entendeu que ela estava em estado terminal, mas o problema dela não era nada grave, não era nada em estado terminal. O médico, o cardiologista, havia falado para a equipe para tomar cuidado nas aplicações para aquela mulher, que o problema dela era TS, mas não era. A sigla era justamente se referindo ao código da doença dela e não ao estado de saúde dela. Mas quando ela ouviu aquilo, ela. Tô com TS, e ficou lá. Sabe o que aconteceu? O caso dela não era grave, mas quando ela ouviu falar do código, ela interpretou errado. E com mais ou menos 2 semanas, o caso da mulher, a situação da mulher se agravou, a saúde dela se agravou, e ela morreu em semanas. Em poucos dias a mulher morreu. Este é o primeiro caso. Você vê o que é antecipar o sofrimento. Por causa de uma palavra que ela ouviu, ela interpretou errado. Ela antecipou a morte dela. Mas havia um outro caso, que era um senhor. Aquele senhor estava hospitalizado, estava em uma UTI. Ele estava num estado grave. E o médico que atendia chegou com uma equipe de estudantes de medicina, e falou assim, olha, vamos agora que vocês vão ver um grande galope. Um grande galope. Esse termo significa para eles como uma pessoa que está se recuperando muito rápido. Entendeu? Só que ele se referiu, ele estava falando com o pessoal que agora eles iam participar e ver uma situação que era muito importante, mas ele usou esse termo, um grande galope. Só que era conhecido dentro da própria medicina que esse grande galope é quando uma pessoa está se recuperando muito rápido, quando a pessoa consegue estar superando a enfermidade que ele está sofrendo. Era uma pessoa de idade, conhecia o termo, estava lá, coitado, o coração fraco, insuficiência respiratória, esperando, na verdade, a família toda esperando o velhinho morrer. Quando o velhinho ouviu que ele estava tendo um grande galope, ele entendeu que ele estava no estado final da enfermidade dele, ou seja, ele estava se recuperando muito rápido, e aquilo trabalhou na mente dele, ele começou a ter aquela esperança que ele ia se recuperar, porque o médico disse que ele estava tendo uma recuperação muito rápida, e quando foi poucos dias, o velho estava curado da doença do coração. Então, ele teve uma antecipação, ele se antecipou para uma coisa boa e não para uma coisa ruim. Verdade. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele conversou com os discípulos. Ele sabia que os discípulos não tinham estrutura.
Ele sabia que os discípulos não tinham a estrutura para trazer para ele a palavra que ele precisava, mas ele está mostrando um exemplo para nós como é que nós devemos enfrentar as situações difíceis da vida. Então, aí o que acontece? Como os discípulos não tinham, coitado, não tinham estrutura, não sabiam nem o que era que Jesus estava falando, não tinha uma palavra para dar a ele, porque ele era o mestre, ele disse, olha, fique aqui, pelo menos vocês oram, eu vou aqui orar também. Saiu, foi conversar com Deus. Quando ele chega lá que vai conversar com Deus, ele diz o quê? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus não responde nada. Ele, imediatamente, ele mesmo vira o diálogo. Sim. Mas, todavia, seja feita não a minha vontade, mas a tua. Então, o Senhor Jesus mostrou o quê? Que nós devemos entender qual é a vontade de Deus. Então, se nós entendermos que a nossa vida não depende daquilo que nós queremos ou daquilo que nós pensamos, mas depende da vontade de Deus, nós teremos mais força para prosseguir, para vencer as situações. Deus, entendeu? Então você precisa disto. Você precisa se colocar na posição de alguém que está disposto a viver a vontade de Deus. Você está disposto a viver a vontade de Deus? Então, se você acredita que na sua vida só acontecerá, só sucederá aquilo que é a vontade de Deus, creia. Você já está dando a volta por cima nesta noite. Você viu aquele homem? A mulher ouviu TS, terminal state. Ela interpretou como estado terminal. Mas aquele velhinho que estava morrendo, o coração fraco, num estado que não tinha mais jeito, o médico, brincando com os alunos, falou, agora vou mostrar para vocês um grande galope. Ele entendeu que o coração dele estava se recuperando com muita rapidez. E com isso ele se animou e ficou curado do coração. Glória a Deus. Maravilha. Então se anime com a palavra de Deus nesta noite. Se anime com a vontade de Deus nesta noite. Relaxe, descanse, ore. Confie no poder de Deus e diga, Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Só Glória me sucederá aquilo que o Senhor permitir. Aquilo que o Senhor não permitir, não vai me acontecer. Glória a Deus. Durma. Acorde, dê a volta por cima. Agora, se você precisa, está angustiado, abatido, triste, precisa conversar, você precisa sim, mas procure uma pessoa que realmente vai te ajudar, não alguém que vai te trazer situações piores. Tá bom? Então, neste momento, a melhor pessoa para você conversar é o Senhor Jesus em oração e se entregar a Ele de corpo e alma, confiando no poder de Jesus Cristo, que é poderoso para restaurar a tua vida, é poderoso para tirar você da tristeza, te colocar na alegria, abençoar você e a sua família. E entenda, não se precipite, não antecipe o sofrimento, espere as coisas acontecerem. Você já está prevendo muito rápido. Se tem que fazer uma previsão, faça uma previsão de uma coisa que é boa, que é eficaz e que glorifique ou glorificará o nome do Senhor Jesus em sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.